Bem, e dentro dessa ideia de trazer o Carlos Júlio para ele nos ajudar, nesse momento em que todos nós vivemos aí mais de um ano de tanto estresse, de tanta tristeza, né? Mas também, ao mesmo tempo, de muito aprendizado. Então, eu queria dizer rapidamente quem é o Carlos Júlio, porque o currículo dele é a coisa mais linda do mundo também, tá? E ficou assim, só um currículo profissional, porque se fosse falar do currículo de vida dele, aí teria muita coisa a dizer, e se ele quiser, ele pode nos dizer alguma coisa, porque a história de vida dele também é extremamente educadora para nós todos. Ele é formado em marketing em Lausanne, na Suíça, e é formado também em estratégias de negócios em Harvard, e também tem curso de formação executiva na London Business School. Então, olha só o nível do nosso palestrante, do nosso parceiro de sonhos. Foi presidente da HSM do Brasil, todo mundo conhece, né? E é uma revista em um movimento extraordinário na área de negócios. E ele é também consultor de diversas empresas nacionais e internacionais. E quem quiser escutá-lo, ele tem uma coluna na Rádio CBN de segunda a sexta, não, de segunda a quinta, tá? Onde ele fala sobre a gestão descomplicada. Então, é uma oportunidade assim maravilhosa quando a gente está nesse momento em que nós vamos ter que desconstruir tudo para construir novamente. Ele tem umas dicas maravilhosas. Além disso, ele tem diversos livros publicados. Eu li alguns e vou só citar aqui 3. Reinventando Você, Você é um Grande Empreendedor, e ele também publicou e teve um sucesso muito grande em Portugal no livro chamado Magia da Estratégia. Esse Magia da Estratégia é também o máximo. E então, eu queria fazer um agradecimento, Salomão, em nosso nome, da Floripa Manhã, por essa disponibilidade do Carlos, de estar conosco e compartilhar conosco a expertise, o conhecimento e a experiência que ele tem, que é extremamente importante. Nós estamos aqui com em torno de 40 pessoas escutando, Carlos, desde empresários, professores universitários, ex-alunos seus, daqui da Universidade Federal. Então, é uma alegria imensa a gente poder tê-lo aqui conosco nesse momento e poder compartilhar contigo esse momento da nossa história. E, ao mesmo tempo, a Floripa Manhã é uma OCIP que é como se fosse um laboratório de inteligência para pensar a cidade. Todos os trabalhos são voluntários, as pessoas contribuem financeiramente para participar da Floripa Manhã e, às vezes, até para carregar caixote, dependendo do tamanho do evento, né? Então, para nós, a sua contribuição vai ser assim, extremamente rica. Muito obrigado, Carlos, e a palavra é sua. Obrigado, Anita. Muito bom dia a todos da minha bela e Santa Catarina, que abrigou a minha família por 7 anos, então tem uma identidade, uma afinidade, um carinho todo especial por essa terra, né? Até bem pouco tempo eu sempre veraneei aí em Balneário, depois aí com a complexidade da vida e aqui em São Paulo, usando muito pouco lá o apartamento, eu acabei me desfazendo de um apartamento, que na verdade era uma paixão que eu tinha, mas também não estava usando muito, né? Quem é que vai compartilhar as telas para mim? Então é o seguinte, se você quiser mudar um slide, quanto tempo tem o tempo, né? Todos nós, na verdade, todos nós conhecemos o tempo do relógio, né? O tempo onde os minutos
se transformam em horas, ou nos segundos se transformam em minutos, ou as horas se transformam em dias. Esse é o tempo do relógio. Mas existe certamente um outro tempo, que é o tempo da presença. Quem aqui talvez já teve a experiência, passou pela experiência de estar, por exemplo, na antessala ou do lado de fora do centro cirúrgico, enquanto alguém muito querido está lá dentro? E aí eu pergunto, quanto tempo tem esse tempo? O tempo da ansiedade, o tempo da angústia, do medo, por que não? O que será que está acontecendo lá dentro? E aí parece que as horas não passam, né? As horas não passam e você fica aguardando que alguém, de repente, rompa pela porta do centro cirúrgico para dizer que foi tudo bem. Mas também, quantos de nós já não tivemos a experiência de olharmos no relógio e falar, nossa, 3 da manhã? Como é que passou tão rápido? Porque a festa estava boa, a música, a companhia, né? A bebida. E esse outro tempo, que é o nosso tempo interno, que é o tempo da presença, ele depende muito dos nossos sentimentos, do nosso momento, para que ele tenha ou não uma correlação direta com o tempo do relógio. Normalmente ele não tem essa relação direta. Os gregos, na sua filosofia e na sua mitologia milenar, deram ao tempo 2 deuses, reconhecendo que existem pelo menos 2 tempos. Deram a esse deus do relógio, né, o deus Cronos, né, e deram ao deus da presença o deus Kairos. Talvez o confronto de Cronos e Kairos seja hoje o grande responsável pelo excesso que nós temos hoje de estresse, ansiedade, né? Burnout, né? Hoje a OMS reconhece o burnout como uma doença do trabalho, porque é justamente o conflito desses 2 tempos. As pessoas vivem me dizendo, puxa, eu não tenho tempo para nada. Ah, eu começo a academia e paro, eu começo o inglês e paro, eu começo o tênis e paro. Eu não consigo fazer meus exercícios. E aí a pergunta que a gente tem que fazer à pessoa, ou a nós mesmos, é, você está na sua agenda? Você se põe na sua agenda? Mas eu queria começar dizendo, ou explicando para vocês, por que eu montei essa palestra que deu no livro que está aí na telinha de vocês. Era para aparecer coisinha, coisinha, para não misturar, mas não conseguimos colocar no modo apresentação. Mas por que eu montei essa palestra? Eu montei essa palestra porque metade dos meus alunos, eles acham que eu sou mentiroso. Eles acham não, eles têm certeza que eu sou mentiroso. E por quê? E eu compreendo. Porque eles falam assim, peraí, esse cara tem uma escola digital, ele é conselheiro de 4, 5 empresas, ele tem não sei quantos coaches, uma coluna diária na CBN, e ainda vem aqui dar aula? Não, ele não consegue fazer tudo isso. Mas a outra metade desses alunos, eles querem saber como é que eu administro minha agenda para poder fazer tantas coisas meio que simultaneamente. E aí, então, um dia eu resolvi, lá na USP, eu falei, vamos fazer o seguinte, pessoal, a última aula do semestre, eu vou, então, bater um papo com vocês, como é que eu administro a minha agenda. Tá? Eu vou fazer uma aula, como é que eu conduzo todos esses bloquinhos aí, tá bom? Tá bom. Última aula, já tinha passado as notas para eles, eles não precisavam nem vir na aula, não tinha nem falta. Para minha surpresa, vem todo mundo. O bloco que falava impossível ele fazer tudo isso, e o bloco, como é que você faz tudo isso. Aí eu preparei lá uma aula, fiz a aula para eles, interessante, porque 2 desses alunos falaram, professor, você tem que ir lá na empresa falar esse negócio. Não, você tem que ir lá, porque isso é importante, não sei o quê. E aí, então, eu acabei transformando a aula numa palestra, mais ou menos essa aqui,
acabei transformando a aula numa palestra, e lá fui eu fazer a palestra para uma turma na Nestlé e para uma turma na Monsanto. E aí, sabe como é que é o boca a boca, né? Começa a comentar com um, com o outro e tal. E passou que em 2019, eu acabei, sei lá, 1/3 ou mais das minhas palestras, foi exatamente essa palestra, quanto tempo tem. E aí, falei, puxa, eu não percebi que isso aqui era tão importante para as pessoas. Da palestra, eu escrevi o livro, que tem o título Que Eu Não Posso Deixar de Fazer Hoje. Na verdade, eu ia colocar no livro o mesmo título da palestra, Quanto Tempo Tem, mas tem um documentário muito bacana na Netflix, da Monge, Solidariedade, né? da Monge Coin, da Monja Coin, um documentário que tem exatamente o mesmo nome, embora o conteúdo não tenha nada a ver. Então, eu mudei o que eu não posso deixar de fazer hoje. E a ideia é, como é que eu faço para sobrar tempo na minha agenda? Não é possível que você, em 16 horas por dia, descontando 8 de sono, não consiga fazer tudo que você tem para fazer. Mas como é que eu faço para aguentar o estresse? Cada vez me pedem mais, e eu tenho uma vida pessoal. Eu tenho uma vida de marido, de mulher, de esposo, eu tenho uma vida de mãe, de pai, não é? Eu tenho uma vida pessoal que eu preciso cuidar dos meus sentimentos, do meu físico, da minha saúde. Como é que eu tomo decisões corretas com relação à minha agenda e meu tempo? E foi aí que eu escrevi o livro, eu vou passar um pouquinho desse conteúdo aqui para vocês. Então, se quiser pôr a próxima tela, Clarice. Clarice. Já veio a próxima tela. Já veio? Então tá bom, ok, então tá bom. É que aqui no meu não apareceu, apareceu agora. Então vamos começar a elaborar aqui um pensamento muito simples, né? Que aí parece a tela inteira, mas tudo bem. Como é que você gerencia o teu dia a dia? Como é que você gerencia o teu tempo? Ora, a gente sabe que para a gente ter resultado em alguma coisa, a gente precisa fazer. Claro, se você não fizer, não vai acontecer nada. É que tem muita gente que fica esperando as coisas acontecerem, né? Desse grupo aqui que são pessoas extremamente executivas, ativas naquilo que faz. Mas o importante é o que nós deveríamos fazer antes de fazer, né? E aí a dinâmica da palestra fica prejudicada por causa do slide, porque não iria aparecer a palavra decidir. Então, quando eu pergunto o que você deveria fazer antes de fazer, as pessoas respondem normalmente, você tem que planejar o que fazer. Ora, planejar o que fazer nada mais é do que decidir o que fazer. Então, um bom sinônimo para planejamento é decidir o que precisa ser feito ou decidir o que eu vou fazer. Muito bem. Normalmente nós fazemos um planejamento de 1 ano nos nossos negócios, né? Mas a minha pergunta é, se você faz um planejamento de 1 ano para a sua vida, como é que você faz o cascateamento disso para poder saber que o que você está fazendo hoje vai dar impacto daquilo que você vai fazer durante o ano? E aí eu começo a pesquisar, a Anitta acho que não chegou a colocar isso aí, mas eu tenho uma empresa de pesquisa que é o Instituto Locomotiva de Pesquisa, junto com o meu amigo Renato Meirelles. Então a gente faz muita pesquisa lá. E uma das pesquisas que a gente faz vamos dar uma olhadinha como é que as empresas se comportam. E a gente percebe o seguinte, que grande parte das empresas que fazem um bom planejamento, olha o choque, hein? Isso para mim é chocante. Não sei se será para vocês. A grande maioria das empresas que fazem um bom planejamento anual não atinge os seus resultados por uma esquizofrenia. Qual é a esquizofrenia? Elas decidem uma coisa e fazem outra. Ora, se você decide pelo novo e faz o velho, o resultado vai ser o resultado anterior, vai ser o resultado antigo, vai ser o resultado velho. Não vai ser o novo resultado. E isso é uma coisa maluca. E por quê? Porque o hábito que está em nós, do nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano, ele dirige mais as nossas ações do que o que você decidiu fazer. Ou não é assim que funciona? E é assim na sua vida pessoal também. Faz uma reflexão para ver. E se não for, é porque você é uma pessoa muito especial. Então, quando a gente vai analisar isso, o que a gente percebe? Que aquelas pessoas que são realmente diferentes em termos de produção no trabalho, agora eu estou falando do trabalho, mas que acabam por serem
efetivas no trabalho, elas dão conta de fazer em 8 horas o que é para ser feito em 8 horas, ou 9 ou 10, então ela tem mais 8 horas para cuidar dos outros aspectos importantes da vida. Seja o teu hobby, o teu esporte, a tua religiosidade, seja os seus filhos, a sua família, não é verdade? E aí a gente observa que os campeões e as campeãs na produtividade, pode colocar meu slide, reúnem um tripé muito interessante. São pessoas que têm foco, disciplina e organização. E eu garanto uma coisa para vocês. Se vocês cultuarem uma dessas habilidades, você já é diferente. Se você consegue trabalhar em cima desse tripé, ou seja, se você consegue efetivamente ter foco, ter disciplina e ter organização, efetivamente você é uma pessoa muito diferenciada no trabalho e na vida. O que é foco? Foco é a tua capacidade de dizer não. Claro que quem diz não para tudo não faz nada, mas quem diz sim para tudo não vai sobrar tempo. Quem diz sim para tudo desperdiça tempo. Como é que você sabe que está usando o teu maior potencial naquilo que é importante se você não diz não para nada? Foco é se manter naquilo que é importante que seja feito hoje. E esse hoje, presença, Kairos. O pessoal está treinando isso. Tem cursos de mindfulness. Olha que loucura. Curso de mindfulness. Cursos para ensinar você a se concentrar naquilo que está fazendo, se concentrar na presença. Que vale para o trabalho, que vale para o almoço com o amigo, com a amiga, que vale para o jantar com a família. Quando você está de verdade? Ou está todo mundo no restaurante com esse negocinho aqui, todo mundo no WhatsApp? Eu já vi mesa, os caras conversando no WhatsApp na mesma mesa. Já vi, tô brincando. Então, foco. O que é disciplina? Simples, né? O que é uma pessoa disciplinada? É aquela que diz que ia fazer. Olha como é simples. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, olha, se você está sendo muito cobrado na empresa, de duas uma. Ou você está prometendo o que não consegue entregar, ou não está entregando o que você prometeu. Então, disciplina é a sua capacidade de fazer aquilo que você se comprometeu a fazer, com os outros e consigo mesmo. Olha só, olha o que eu estou dizendo. Volta o outro slide, por favor, Clarissa. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, eu decido o que fazer e faço o que eu decidi fazer. Vou repetir para vocês. Isso é pesquisa do professor Jim Collins. Grandes corporações. Elas acabam não entregando porque elas decidem uma coisa e fazem outra. Ou decidem uma coisa num tempo e esse tempo nunca é suficiente para fazer aquilo que elas decidiram. Aonde está o problema? Na falta de foco e de disciplina. Pode voltar no slide. Então, foco, disciplina. E o que é organização? Organização é onde a gente ganha o jogo. A palavra, a etimologia da palavra já diz. Organização é ação organizada. Porque tem muita gente que se organiza, tem muita gente que tem muita ação desorganizadamente. Aí é claro que o tempo não vai dar. E olha, eu tenho muitos amigos, mas muitos amigos, que falam assim para mim, pô, Júlio, eu trabalho 14, 15 horas por dia. Se você passar lá, eles se orgulham disso, hein? Se você passar lá na minha empresa, lá, 10 horas da noite, você vê que a única luzinha acesa é da minha sala. Eu falo, você é um completo idiota. Você é um completo idiota. Quando é que você cuida de si? Quando é que você cuida dos seus filhos? Quando é que você cuida da sua mulher? Alguém vai cuidar, hein? Alguém vai cuidar para você. Porque eles se orgulham. E olha, deixa eu fazer aqui uma ressalva. Eu não estou falando que você não tem, eventualmente, algum dia do mês, ou alguns dias do mês, que você tem que fazer uma jornada mais longa porque tem alguma coisa muito importante para ser entregue. Por exemplo, as equipes de vendas, nós sabemos disso, que nos últimos 2, 3 dias do mês, acaba ficando lá até meia-noite para fechar o mês. A nossa equipe contábil, nos primeiros dias do mês, às vezes viram à noite para fechar os resultados do mês anterior, né? E entregar isso para a diretoria. Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao seguinte, se você precisa de 12, 14, 15 horas por dia, todos os dias,
para trabalhar, uma de 3 coisas pode estar acontecendo. Ou você é um péssimo líder, porque tudo tem que passar por você. Tem cara que tem carimbinho, né? Tá pegando fogo e você tem que autorizar a usar o extintor. Vai incendiar tudo, né? Ou 2, o teu time, você está com o time errado, o time não tira as coisas da sua mão. Você delega, mas a coisa não acontece. Só que lembrando uma coisa, que se você está com o time errado, a responsabilidade é sua, a culpa é sua. O RH nos ajuda a contratar, a capacitar, a treinar as pessoas, né? Mas quem gerencia a equipe é você. Ou 3º, você é uma pessoa extremamente desorganizada. E olha, nessa desorganização tem coisas bacanas que às vezes as pessoas se orgulham. O cara vira para mim e fala, Júlio, eu trabalho de portas abertas, hein? Minha equipe, a hora que quiser, vem, fala comigo. Então, eu atendo todo mundo a qualquer hora. Está errado. Se você quer ser o posto Ipiranga da empresa, você vai trabalhar 16 horas por dia. Porque quando o teu time sabe que ele vai até você e você resolve, por que ele não resolve mais? Ele joga o abacaxi para você. Você vai pegando os abacaxi. Vai pegando os abacaxi. Quando chega às 6 horas da tarde, um vai jogar tênis, outro vai para aula de inglês, outro vai para academia, e aí você começa a tua agenda. É claro que você vai até 9, 10 horas. Porque você fez a agenda dos outros. Vamos lembrar uma coisa. Na liderança, liderar é fazer o time jogar, não é jogar pelo time. O líder é aquele que entrega resultados com uma certa constância através da equipe. É claro que às vezes o ego, né? Chegou lá no último dia do mês, você foi lá, fechou um contrato bacana, né? E você volta sendo o maioral. Gente, se isso acontece com regularidade no seu negócio, está errado. Você está jogando e o time não está jogando. Então não precisa do time, diminui o custo. Se é você que entrega tudo. Percebe? Então precisa tomar um pouquinho de cuidado. Então, veja bem, foco, disciplina e organização. É aí que nós ganhamos o jogo. Pode avançar um slide? Porque aí, no caso, o que acontece? Né? Decido e faço o que eu decidi. E aí, onde é que está a armadilha do dia a dia? Né? A gente faz aquelas listinhas, né? A maioria das pessoas, muitas pessoas fazem to-do list, né? Faz a relaçãozinha lá do que tem para fazer no dia. Acredito que muitos aqui façam. Eu faço no papel, eu faço no iPhone, no iPad, eu tenho todas as minhas listinhas. Aliás, eu tenho um livro de listinha diário aqui, ó. Pensa que só menina que tem diário? Eu tenho um diário, ó. Aqui, ó. Né? Muito bem. Você tem... Vamos fazer o seguinte. Você tem 13 itens na sua listinha. 13. Né? Deu meio-dia, você fez 8 dos 13. Como é que você está? Cheio de energia, porque o dia está rendendo, a listinha está limpando. Você não quer nem ir almoçar, né? Pô, manda trazer um Big Mac aí que eu não vou nem sair daqui e tudo mais tal. Só que é o seguinte, o que você fez? Você conferiu a Mega Sena, você tirou o extrato do banco, você ligou para o veterinário para marcar a consulta do cachorrinho. Você não fez nada que impactasse o seu dia. E por que isso? Porque quando a gente pergunta para as pessoas assim, você tem 13 itens na sua listinha, quais você faz primeiro? Eles nos dão a resposta inteligente. Eles dizem, eu faço os mais importantes, e outras pessoas falam, eu faço os mais urgentes. São respostas inteligentes, mas totalmente erradas. Porque o ser humano faz primeiro as tarefas mais fáceis, as tarefas mais prazerosas. Somos ser humano. Você começa pelas tarefas, às vezes, mais fáceis. E aí o erro, embola o dia. Sabe o que embola o dia? Se vocês ouvirem um pouquinho os neurocientistas, eles dizem que a grande maioria de nós tem exceções. Por exemplo, o Tiago, meu filho médico, que a Anitta se referiu, ele é um notívago. Ele produz muito mais da hora do almoço para frente. Mas a maioria de nós, segundo os neurocientistas, produzimos mais pela manhã. E por uma razão fisiológica. Nós estamos descansados, né? O sangue está fluindo bem no cérebro. Então, o ideal é você começar aquelas tarefas mais cabeludas de manhã. Quando você inverte, faz de manhã as mais prazerosas, vai limpando a listinha. Aí o que acontece? Né? Uma quarta-feira como hoje,
Você vai lá e come uma feijoadinha básica na hora do almoço. Ou como vocês adoram aí em Santa Catarina, vai lá para um rodízio. Ainda existe o tal do ataliba aí, o exagerado? Não sei se existe ainda. Tinha o ataliba exagerado. Aí come um monte de carne e volta para o escritório. E aí, o teu sangue foi todo para o estômago para processar os alimentos, te dá aquela sonolência e se tem uma naba para resolver, um problema complexo ou que exige muita matemática, ou muita estatística, ou muita informação, ou uma reunião pesada. Claro que não rende, gente. É claro que não rende. Né? Então, o que eu costumo dizer? O que faz render? É quando você pega a nossa listinha, pode passar um slide, você tem lá o importante e o urgente, não é verdade? Isso, importante e urgente. Em vez de você perguntar o que é importante e urgente, olha, eu não sabia que isso era um método, eu só descobri quando eu escrevi. Quando eu fui escrever como é que eu fazia, eu percebi que é um método. Eu faço assim, eu começo todas as minhas manhãs perguntando o que eu não posso deixar de fazer hoje. E eu começo por essas tarefas, sejam elas fáceis ou difíceis. Sabe o que acontece normalmente? Quando chega mais ou menos meio-dia, 1 hora, tudo aquilo que eu não podia deixar de fazer hoje, eu já fiz. Então, eu posso ir no cinema. Claro que eu não vou, sou competitivo, eu vou fazer a pergunta que eu não posso deixar de fazer amanhã e vou antecipar. Mas, o que eu não posso deixar de fazer hoje, geralmente é algo que eu prometi para um cliente, algo que eu prometi para alguém da minha equipe, algo que alguém da minha equipe está esperando para fazer o trabalho dele que está na minha mão. E claro que nessa lista que eu não posso deixar de fazer hoje, pode estar lá, marcar o veterinário para o cachorrinho, porque o cachorrinho está doente, então você tem que fazer. Percebe a diferença? O que eu não posso deixar de fazer? Vocês não têm ideia como isso muda o resultado do nosso dia. E a análise de importante e urgente continua válida. Quem criou essa coisa de importante e urgente só é acreditado a um ex-presidente norte-americano, Dwight Eisenhower. O presidente Eisenhower, ele era conhecido porque ele tinha tempo para tudo. E ele dizia, olha que interessante, ele dizia assim, só não tem tempo porque não faz nada. Olha que lógica. Quem tem tempo é porque trabalha, abre a agenda, atende as pessoas, é organizado. E ele, então, ele pega, coloca no papel o que é conhecido até hoje, pode mudar, como a matriz de Eisenhower. Né? Como a matriz de Eisenhower, que a Clarissa vai pôr na telinha para a gente. Aí eu queria que aparecesse uma, mas não vai dar. Aí. Então, vamos lá, vamos tentar visualizar aqui, sem as partes escondidas que estariam no modo apresentação. O que é essa matriz de Eisenhower? Ela assim, olha, tem coisas que são não urgentes e não importantes. Está lá com a tua listinha na mão. Tem coisa que não é urgente, não é importante. Se não é urgente, não é importante, eu faço depois. É esse primeiro quadrante, né, abaixo à esquerda. Faço depois. Né? Agora, tem coisa que é o seguinte, que é importante e urgente. Eu não posso deixar de fazer hoje. Então, eu tenho que fazer agora, que é o quadrante superior direito. Mas tem aquelas coisas que são urgentes, mas não são tão importantes. Será que eu tenho para quem delegar? Você delega. Você delega. Agora, olha que importante que é o quadrante superior esquerdo. Aquilo que é importante, mas não urgente. É importante, mas não urgente. Esse eu falo que geralmente são questões estratégicas. Porque qual é o problema do importante e não urgente? É você não ligar porque ele não é urgente, e aí a hora que ele vira urgente, ele é importante e urgente, você tem que fazer na hora e não se preparou para aquilo. Olha que armadilha! Olha que armadilha! Então, aquilo que é importante, mas não é urgente, você tem que decidir quando fazer. Quer saber? Eu vou fazer quinta de manhã, coloca lá. Porque aí você vai ter que se preparar. Você vai ter que se preparar para aquilo. É importante, não é urgente. Semana passada, essa palestra aqui era importante, mas não era urgente.
que eu fiz? Eu peguei o arquivo da palestra que eu dei para a Bevete, lá tinha os logos da Bevete, eu tirei os logos da Bevete, mudei a data do primeiro slide, deixei prontinho. Por quê? Porque hoje era às 10 da manhã. Eu até às 9 da manhã eu cuido de mim. Até às 9 da manhã eu cuido de mim. Então, às 9 da manhã eu acabei de cuidar de mim, mas eu sentei aqui e a palestra estava prontinha. E 9h35 eu entrei na coisa para testar, que não funcionou, mas eu entrei para testar. Gente, eu não estou falando aqui de ser CDF, de ser chato, de ser quadradinho. Estou falando aqui de viver melhor, de tirar o estresse em cima de você, de não ter burnout, crise de pânico, ansiedade, tirar o ansiolítico que está do lado do seu cômodo. Nós entramos nesses remedinhos todos porque nós não gerenciamos o nosso interior. Então, um pouco de organização vai aliviar muito das nossas tensões diárias. Sabe aquele aluno que deixa para estudar no dia da prova? Desculpe o meu francês, está fudido. Não é verdade? Agora, se você cada vez teve uma aula, vai lá, revisa o que aconteceu, pô, daí tem uma dúvida na aula seguinte, já pega o professor na porta da sala. Ô, professor, na aula passada você falou com o senhor que eu não entendi direito isso. Ele vai lá e faz uma revisãozinha para você. Professor bom faz, sem problema nenhum. Agora não. Aí no dia da prova você vai estudar, o professor não está lá, você abre lá as suas anotações e fala, puta, eu não entendi nada do que o cara falou aqui. Pergunta para quem, mané? Para quem que você vai perguntar? Então, o que eu estou dizendo, assim, um pouquinho de organização na tua agenda faz uma diferença maluca. Maluca. Então, o que eu não posso deixar de fazer hoje? Clica novamente. E aí, 2 dicas aí, tá esmaecido, porque no modo apresentação ele fica mais clarinho, né? Raramente as decisões urgentes são as mais importantes, hein? Não é sempre que uma decisão urgente é importante. Ela é urgente porque virou urgente. Né? Então, qual é a dica aqui? Fazer o importante antes que ele vire urgente, porque depois que ele virou urgente, dá um tremendo problema. Aí o próximo slide é um filminho, mas não sei se vai rodar porque não está no modo apresentação. Clica para ver. Ah, tá vendo? Que pena. Que pena. Tá bom. Então não adianta que era um filminho do Porta dos Fundos mostrando aquelas pessoas que adiantam o relógio e se engana. Então o cara adianta 10 minutos, quando ele olha no relógio, pô, tem uma reunião às 2, lá já são 2, ele sabe que ainda tem 10 minutos. A pessoa se engana. Eu conheço gente assim. Só que nesse filminho do Porta dos Fundos, ele fica mostrando que a pessoa põe 10 minutos, põe mais 10, põe mais 10, porque fica se enganando o tempo todo, né? Então clica mais um, por favor, que tem mais 2 dicas, né? Primeiro, como funciona a minha listinha? A minha listinha, como é que eu faço? E vale para os negócios como com a minha listinha pessoal. Eu, de repente, gente, olha, eu tenho aí, acreditem vocês ou não, 50 anos ininterrupto de trabalho. Tenho 63, meu primeiro emprego com carteira assinada foi aos 13,50. Tenho 40 anos de sala de aula. Sempre atuei ou na área comercial, na área internacional, ou como presidente de empresa. Eu tenho 30 anos como presidente de empresas. A Anitta citou algumas, né? Como a HSM, a Polaroid, a Tecnisa. E aí, de repente, aquela coisa, chega lá no mês de outubro, setembro, outubro, começa a planejar o ano seguinte. Um dia, eu parei e falei, gozado, eu perco aqui 1, 2 meses planejando os negócios do ano seguinte. Por que eu não faço isso também com a minha vida? Olha que coisa louca. Eu ensinava os alunos a fazer planejamento estratégico e eu nunca fiz. Está aí o planejamento estratégico do Carlos Júlio. E aí eu comecei a fazer. Eu tiro lá geralmente um sábado, né? Geralmente entre o dia 5 e 10 ou 15 de dezembro. E faço, bom, como é que foi o meu ano? O que eu não consegui realizar esse ano que eu vou passar para o ano seguinte? O que eu não consegui realizar porque não faz mais sentido, eu tiro.
E quais são as novidades que eu quero para mim no ano seguinte. Pode ser uma viagem, pode ser uma troca de um carro, né? Pode ser uma série de coisas que estão ali, né? Aquele wish list, né? O bucket list, o gringo tem isso, né? A tua lista dos sonhos. Aliás, um filme obrigatório que todos vocês deveriam assistir, se nunca assistiram. Eu acho que em português chama-se Antes de Partir, com Jack Nicholson e com o Morgan Freeman, né? Que é aquele, não é isso? Salomão está falando que sim. Então, que é aquele filme que são um é um mecânico e outro é o dono de uma rede de hospitais. Um milionário e um cara de classe média lá nos Estados Unidos. Os dois têm o mesmo diagnóstico, que eles têm, sei lá, alguns meses de vida. E, de repente, o mecânico está lá atualizando a listinha dos sonhos dele. Quando o cara fala para ele que ele tem um mês de vida, ele pega a listinha e joga fora. O outro cara pega aquilo e fala, o que é isso aqui? Estão na mesma enfermaria. É a minha listinha do sonho. Que puta bobagem. Por que você jogou fora? Porque agora, com um mês de vida, não dá mais para fazer isso. Lá tinha um monte de coisa que ele gostaria de fazer. E que o outro, por ter dinheiro, tinha condições de realizar. E não tinha listinha. Então, juntou a listinha de um com... É maravilhoso. E eu não vou fazer um spoiler aqui, né? Mas o Jack Nicholson, que é o milionário, ele tinha um sonho que era ser amado verdadeiramente, ser beijado por amor verdadeiramente por uma mulher. Na última cena do filme isso acontece, então não vou dar o spoiler, não vou dizer como é que isso acontece. Filme maravilhoso. Gente, é isso. Não pode deixar para o último dia. Essa porcaria dessa Covid vai deixar para o último dia. Então, o que eu faço? Eu organizo o meu ano. Quando eu organizo o meu ano, eu já distribuo ao longo dos meses o que pode ser distribuído ao longo dos meses. Então eu quero fazer uma viagem bacana para tal lugar e, de repente, o melhor clima nesse lugar, porque não chove, é no mês de outubro, eu boto lá no mês de outubro. E já coloco no mês de maio para planejar a viagem. Por quê? É muito mais barato quando você faz com antecedência. Percebe? É importante, mas não é... em maio, a viagem de outubro é importante, mas não é urgente. Mas é estratégico, né? Então, eu começo a trabalhar com isso. Aí eu começo a organizar a semana. Olha que coisa, deixa eu dar uma contribuição também legal aqui para vocês. Não sei o quanto vocês estão se envolvendo com o tema, mas para mim isso é muito importante. E os alunos acharam isso muito bom. Bom, tanto que tanto o livro como o curso do livro, mesmo durante a pandemia, com as livrarias fechadas, tem vendido muito. O que acontece é o seguinte, eu organizo a minha semana no domingo à noite. Então, eu tenho um hábitozinho, coisa minha, tá? Eu ligo lá a televisão para ver como é que foi os resultados dos esportes, né? Então, eu ponho lá e eu pego a minha agenda e organizo a minha semana. Faz esse teste. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um monte de funções. Eu tenho meus coaches, eu tenho 4 presidentes de empresa que eu faço mentoria deles, eu tenho as aulas, eu tenho as palestras, eu tenho os meus negócios, tenho a locomotiva e tal. Então, quando eu enxergo o que vai acontecer na semana, derruba o meu estresse, acaba o estresse. Sabe por quê? Porque assim, se na quarta-feira eu tenho na agenda que eu vou fazer uma palestra às 10 horas da manhã para o Floripa amanhã, eu não vou deixar para preparar esse conteúdo na terça à tarde ou à noite. Como eu disse para vocês, eu já peguei essa apresentação lá no final de semana, ou na segunda-feira, não me lembro. Tinha o esboço dela que eu tinha feito para a Bevete, que foi onde a Anitta assistiu a palestra, e personalizei ela para vocês. Você entende? Então é o seguinte, eu não vou... Você imagina, eu acordo hoje de manhã, olha só, o que acontece, você acorda hoje de manhã. Bom, vou lá para a minha ginástica, mas eu tenho a palestra para Floripa, lá para o pessoal de Florianópolis. Aí eu falo, putz, mas espera aí, que slides que eu vou usar? Aí eu tenho que pegar o slide, aí eu tenho que personalizar, tenho que mudar a data, tiro o logo porque é outra entidade, não sei o que e tal e tal. Aí deu 9h30. Eu não fiz a ginástica. Eu perdi aquilo que eu falo, quer me dar até as 9 horas da manhã, para mim eu não fiz isso, não cumpri. Não cumpri por quê? Porque eu deixei para ver isso hoje de manhã. Então o que eu faço? Eu organizo a minha semana. Eu enxergo o que vai acontecer durante a semana. E aí, o que eu faço todo dia de manhã? O que eu não posso deixar de fazer hoje, né? E aí, então, evidentemente, eu
organizo o meu dia todos os dias. Quer passar um? Então, aí tem duas outras dicas, né? O que eu não posso deixar de fazer hoje é como você maximiza o resultado do teu dia. E a preocupação, o olhar que você tem que ter. Quais são os ladrões do seu tempo? O que rouba o teu tempo? Não é ser chato, não é não atender ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você não tiver alguma disciplina, gente, um problemão, né? Por exemplo, eu não vejo o WhatsApp antes das 9. Pô, se eu pegar o WhatsApp às 8 horas da manhã, eu fui dormir cedo, então tem gente passando mensagem até meia-noite, 1 hora da manhã, quantas mensagens vocês acham que eu vou ter lá? Idem para e-mail, né? É você não se preparar para uma reunião. Sabe reunião que não tem hora para começar e não tem hora para terminar? Reunião que não tem pauta? Tema que não está na pauta, você discute esse tema e acaba não discutindo o tema que está na pauta e a reunião se alonga a manhã toda. Indisciplina, gente, faz você trabalhar dobrado. Faz você trabalhar dobrado. Sabe a reunião para tomar cafezinho? É melhor o cafezinho que vira reunião. Se você não gerir a sua agenda, alguém vai gerir a agenda por você. Então a pergunta é, quem é o dono da tua agenda? Quem é que é o dono da tua agenda? E não é ser chato, você não precisa ser grosseiro, né? Mas cabe sempre, olha, não tenho condições de te ajudar com isso agora. Lá para as 4 da tarde eu consigo. Você consegue vir às 4 da tarde? Acabou! Gente, é bacana quebrar o galho de todo mundo. Mas quem quebra o teu galho? Percebe? Então, no conteúdo, você pode ser firme. Você não precisa ser, evidentemente, grosseiro, né? Na forma, você pode suavizar as coisas. E outra coisa, gente, que eu acho que tem muito a ver com a produtividade, que é essa questão do fast cheap learning. A chamada nova economia, não sei quantos de vocês atuam na nova economia, mas você traz lá do Silicon Valley essa coisa do fast cheap learning. O que é o fast cheap learning? Né? Eu chamo de o erro honesto. Né? Quer dizer, não existe inovação sem erro. O erro é o berço da inovação. Só que nós vivemos numa sociedade onde a gente não podia errar. Né? Nós vivemos numa sociedade que dizia assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu só ia no certo, por quê? No novo não dá certo, eu perco meu emprego. E aí você não inova, aí você não cresce, aí você não tem tão diferente. Eu me lembro, gente, que quando eu era presidente da HSM, nós fizemos um evento em Nova York e eu fiz um palco, fiz uma palestra junto com o Mandela. E na noite do evento, ou na noite anterior, eu não me lembro bem, nós saímos para jantar, estamos numa mesa lá, umas 4, 5 pessoas, e de repente uma diba levanta e ele diz assim, eu nunca perco. E todo mundo olhou para ele, ele estava se levantando, acho que ele ia ao banheiro, todo mundo olhou para ele, porque as duas pessoas que têm a fala, pelo menos as que eu conheço, as duas pessoas com a fala mais generosa, mais acolhedora que eu conheci, foi justamente o Nelson Mandela e sua santidade o Dalai Lama. Né? Acho que se eles estiverem falando de Covid, eles estão com uma fala amorosa. Então ele falou, nunca perco, todo mundo olhou para ele, pode passar o slide. Aí ele deu um sorriso e disse assim, ou eu ganho, ou eu aprendo. E essa é a essência do que eu chamo do erro honesto, ou pode passar o slide, o tal do fast learning, né? Que é a tolerância ao erro honesto. Ou seja, você pode errar, mas você tem que errar rápido e barato. O erro que nos destrói é o erro caro, é o erro repetitivo, porque quando você repete os mesmos erros, você não está aprendendo. Então, onde estava você? É o problema, de novo, da presença. É, de novo, o problema do foco, da presença, de estar ausente. Né? E aí eu coloquei, pode mudar, mais uma dica de ouro. Né? O que te detém de fazer o que você quer? Você vai continuar falando que você não tem tempo para você? Que você não tem tempo para a tua academia, ou para o teu inglês, ou para os teus filhos, ou para o teu marido? Você vai continuar com essa coisa? Se você continuar, eu vou dizer uma coisa para você.
Se você não sabe gerir o teu tempo pessoal, quem me garante que sabe dirigir o teu tempo profissional? Da onde virá a tua eficiência, a tua eficácia pessoal, se você é uma pessoa que relaxa, deixa a vida me levar, vida leva eu. Na poesia é bacana, mas será que no dia a dia dá para deixar a vida levar? Né? E aí, repetindo, pode mudar uma dica que eu já dei aqui, né? Liderar é fazer o time jogar, não é jogar pelo time. Sempre que você joga pelo time, o que você está fazendo? Está liberando tarefas do seu time e trazendo para você. E dá o abacaxi que eu fico com ele, dá o abacaxi que eu fico com ele. E mais, isso é destrutivo, porque você não ensina o teu time a resolver problemas. Você não ensina o teu time a ser proativo. Você não ensina o teu time a ir para a inovação, a trabalhar o erro, trazer alternativas cada vez que um problema se apresenta. Por quê? Porque você é o bambambam que tem sempre a solução. Né? Tá tudo certo. E aí a pergunta final qual seria? O que nos impede de fazer o que nós queremos? O que nos impede? Por que esse farol vermelho está sempre aceso para mim? Aí eu tinha, pode passar, tinha um outro filminho aí com uma fala minha, que não está rodando, né, infelizmente. Bom, passar mais uma. Se alguém se interessar pelo livro, que tem mais conteúdo, tá aí o QR Code, é só colocar a tua máquina no modo de fotografia. Se você entrar nesse QR Code, você vai sair. Eu acho que você vai cair lá na Amazon, que está com uma promoção. A ideia aqui não é vender o livro, mas quem quiser aprofundar, claro que o livro tem muito mais conteúdo do que a palestra. E, gratuitamente, pode passar mais um slide. Quem quiser me seguir aí no Instagram, também está aí o QR Code. Pode me seguir aí no Instagram. Eu só uso o meu Instagram para passar conteúdo. Você não vai me ver lá de sunguinha na praia, nem vai ficar vendo fotografia dos meus pratos. Até porque ninguém merece, né, Joaquim? Ninguém merece. Né? Não, eu lá só coloco dicas e conteúdos como esta, como esses que eu passei aqui nessa nossa horinha. Então, se quiser pôr o último slide, eu quero agradecer a todos vocês. Tem aí quem precisa falar comigo, tem aí os meus contatos, mas eu abro agora para alguma interação com vocês, tá bom? Obrigado por enquanto. Maravilha. Temos alguns inscritos já ou não? Márcia. Um minutinho, professor, vou dar uma olhadinha. Pode abrir o microfone, vamos interagir. Né? Nós temos aí 40... A Elza Belling. Bom dia a todos, obrigada, professor Carlos, maravilhosa essa palestra, realmente ela põe a gente no lugar da gente, vou viver aqui e agora. Então, quando o senhor fala na Monja, no Mandela, enfim, são pessoas que realmente vivem o aqui e agora, né? Tudo que a gente conhece deles, e até me chamou a atenção, eu fiz 2 caminhos de Santiago de Compostela. Opa, E nesses caminhos aonde eu aprendi a viver o aqui e agora, ou seja, afastar pensamentos, porque quando a gente pensa, a gente perde tempo. E realmente o mais que prejudica o nosso tempo é o pensamento. Uma vez eu disse para o meu cunhado, eu não penso mais, se eu penso me dá dor de cabeça. E ele não entendeu. É que é muito fácil a gente não entender o que é refletir e o pensar, né? Quando se faz um coach, realmente são as reflexões, né? Me corrija, por favor, o senhor que tem todo esse conhecimento, até assim, para aprendizado, né? Às vezes a gente está numa linha achando que está correta, então, dessa forma, não pensar, ou seja, refletir, fazer um coach com a gente mesmo. Eu acho que isso aí, inclusive eu fiz um curso com o Condor Blanco, não sei se o senhor já ouviu falar, Condor Blanco, e aí tem a parte da espiritualidade, daí tem uma parte né, que seria, eu estava indo para o Tibete, inclusive, uma vez, e acabei, montei um food truck no lugar, que eu não sei até onde eu ganhei com isso, mas vamos lá, um dia eu vou, me interessa muito ir no Tibete, então eu acho que assim, o conhecer
O conhecer o profundo é que às vezes a gente critica tanto as pessoas, a gente julga tanto e esquece de si mesmo. E eu acho que para foco, eu sempre digo é foco, porque quando você foca, você pode estar fazendo a mesma coisa que eu, mas o meu foco é o... Às vezes eu foco tanto no que você está fazendo que eu esqueço do que eu estou fazendo. Era isso que eu queria falar. E lhe agradecer mais uma vez. Imagina, Elza. Maravilhosa, maravilhosa a sua palestra. Obrigada. Obrigado você, Elza. Parabéns você por essa procura. Eu acho que esse processo da consciência, né, ele é muito pessoal, né? Cada um busca o seu desenvolvimento da consciência de maneiras diferentes, né? Claro, quando a gente fala religião e espiritualidade, nós não estamos falando da mesma coisa, né? Conheço muitas pessoas que são extremamente religiosas e fracas no espírito, né? E tem pessoas que às vezes são até meio agnósticas, né? Ou são até ecumênicas, né? Mas tem uma espiritualidade muito forte, né? Quer dizer, essa conexão mente-coração, né? Aliás, isso é antigo. Se você for na antroposofia, o Rudolf Steiner que sempre trabalhou muito essa coisa do pensar, do sentir e do querer, mas Aristóteles também, há 2000 e tantos anos atrás, também trabalhava com essas funções do pensar, do sentir e do querer, e como é que você faz efetivamente essa conexão. Então, a ideia do mindfulness não é esvaziar a mente para não pensar nada sempre, é para que você possa, primeiro, relaxar essa questão, mas que você possa falar consigo mesmo, né? Ou fazer contato consigo mesmo. E às vezes é difícil descobrir esse botãozinho, qual é o botãozinho que me permite conversar comigo mesmo, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. A ideia do mindfulness mesmo é o contrário, é quando você se dedica a buscar uma solução, ou um pensamento, ou uma interação, aí você foca naquilo. E não fica um monte de outras coisas, né? Aquele macaquinho blá, 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 falando no seu ouvido, que te impede de ver um filme com profundidade, de ouvir uma música com alma e com atenção, não é verdade? Por quê? Porque você está cheio de outras coisas, né? Então, essa coisa da presença é algo muito importante e muito forte. E eu acho que a gente precisa ter disciplina para buscar isso. Se você falar, isso não é importante para mim, tá bom, tá tudo certo, não é importante para você, né? Para mim, eu acho que é importante porque é uma maneira que eu encontrei de sobrar tempo na minha agenda. Então, eu digo assim, a palavra que eu mais uso é perceber. Quando a gente percebe, né? E quando a gente observa... Está muito baixinho, Elza. Eu digo assim, ó, perceber coração. Quando a gente só observa ou julga, a gente tá usando muito a mente e não está se... Eu digo, no meu caso, né? Não estou dizendo que eu sou a dona da verdade, mas assim, o perceber foi o que o senhor falou, mente e coração. Então, você percebe... É que, na verdade, nós somos treinados a vida toda para o julgamento, né? Pode, não pode, quero, não quero, devo, não devo. Então, você observar sem julgar é muito, muito difícil, né? Tanto que hoje, esses programas de CNV, de comunicação não violenta, eles são totalmente focados no primeiro princípio da comunicação não violenta. Sumiu o som. Estou falando que isso aqui é doido, eu não mexi em nada. Eu não mexi em nada, absolutamente nada. Bom, então, o que estava dizendo, quer dizer, então, um dos princípios da CNV, da comunicação não violenta, né, do Marshall Rosenberg, é exatamente isso, né? Como é que eu faço para observar sem julgar? Que é no julgamento que, normalmente, criam-se, às vezes, até as animosidades, né? Tá certo? Quer dizer, a pessoa chegou atrasado para a reunião e você diz, pô, você está sempre atrasado para a reunião? E ela fala, não, ao contrário, eu atrasei hoje, eu sempre sou o primeiro que chega. E aí? Mas tem gente que costuma ser sempre atrasado. Não, claro que tem. Mas aí, Salomão, você trabalha no fato, não no julgamento. Trabalha no fato e não no julgamento, né? Eu posso falar, Salomão, olha, as últimas 5 reuniões você não chegou
no horário. Você está com algum problema, alguma coisa que a gente possa te ajudar? Você prefere que a gente marque a reunião meia hora mais tarde? Olha só, olha como muda a linguagem. E se eu falo assim, pô, Salomão, você só chega atrasado, a tua tendência é se defender. Ou a sua tendência é falar, pô, o Júlio tinha que me chamar a atenção na frente de todo mundo. Olha o clima que você criou e não era essa a intenção. Então, a comunicação não violenta tem esse princípio, né? Se eu falo assim, puxa, Salomão, eu estou vendo que as últimas 5 reuniões, você chegou aí 15, 20 minutos atrasado, é melhor para você se a gente marcar a reunião 9h30 em vez das 9? Te ajuda? Como é que você vai... Ué, porra, né? Desmonta, Né? Aí você fala assim, puxa, mas 15 minutos não faz diferença. E eu poderia falar, não, Salomão, faz diferença por quê? Porque quando você chega 15 minutos atrasado, eu já fiz a minha abertura, e para mim era muito importante que você ouvisse a minha abertura. É verdade. Eu não estou falando de somebody love, hein? Aham. Falando o que você sente. Por que eu estou incomodado que o Salomão chega meia hora mais tarde? Porque ele nunca pega a minha abertura, e a abertura é um momento importante da reunião. É isso que eu tenho que dizer para você. Por isso que eu digo, quem acha é correio, né? O correio acha, eu não acho nada. Porque sempre, geralmente, quando a gente acha, julga, é difícil a gente estar correto. Eu adorava o Enéas, lembram do Enéas? Sim. A gente achava que o Enéas era louco, né? Olha que está por aí. O Enéas, eu lembro que a jornalista falava assim, doutor Enéas, o que o senhor acha da inflação? Ele falava, eu não acho nada. Ou eu sei ou eu não sei. Achar eu não acho. Isso é de uma ética e de um caráter elevadíssimo. Porque quando eu falo eu acho, é porque eu não sei. Então eu vou passar para você o que eu acho. O que eu estou contribuindo em dizer para você, eu acho que você tinha que tomar. Agora, se eu digo assim, não, eu quando eu estou com essa dor aqui frontal, a Novalgina resolve o meu problema. Olha a diferença. Olha, quando você fala das suas experiências, é forte. Agora, achar, mas é aquela coisa, né? Tem uma coisa que é assim, importante, tanto nos negócios como na nossa vida pessoal. Todo mundo sabe resolver o problema do outro. O problema é resolver os seus problemas. Do outro é fácil. E olha, gente, eu sou conselheiro profissional de administração, certificado há 35 anos. Então, imagina, o que é um conselheiro de administração? Eu sou um parpiteiro profissional. Os caras me pagam para ir lá na reunião dar palpite. Perfeito? Então, olha o que eu tenho que me policiar, né? Para efetivamente dizer só o que eu sei, o que eu não sei, a experiência que eu tive. Porque senão é fácil, eu estou lá numa reunião e fala, não, vamos contratar a consultoria da McKinsey. Pô, e aí? Tem dinheiro para contratar uma consultoria dessa? É isso realmente que a gente precisa? Né? Agora, se eu falo, não, olha, eu acho que isso é um problema complexo, a nossa logística está patinando há muito tempo, eu consideraria fazer um investimento, trazer uma boa consultoria de logística para rever todo o nosso processo. Mudou a linguagem do conselheiro ou não? É isso que a gente está falando. E vale nos aspectos pessoais também, né? Eu concordo com você, viu, Asla? Eu acho é horrível. É verdade. Mais alguém gostaria de conversar com o professor? Eu? A Zena? O som, Zena? Som? Tá sem som, Zena. Tá sem som, Zena? Tá ligada, mas não tá saindo. Joaquim, enquanto ela arruma o som, pode ser tu, Joaquim. Senhor Carlos Júlio. Pois não, sou Joaquim Nóbrega. Prazer em conhecê-lo. Gostei muito da sua palestra. Obrigado. Isso me fez me lembrar uma série de coisas do passado, mas é bom. Gostei da citação da comunicação não violenta. Eu já li os 2 livros lá do Rosenberg e recomendo para quem não leu que leia. Muito importante, muito útil. E pode alterar completamente o comportamento da gente, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. A minha questão, negócio em planejamento, eu sou uma pessoa que gosta de planejamento estratégico, gosta de planejar, sou uma pessoa organizada. E já sofri aquele processo de 5S, né? Parece, no 5S, né?
que foram no meu escritório, tiraram a fotografia como ele era, e de todo mundo da empresa, e depois tiraram, depois do 5S, né, para ver se a turma se organizava e mantinha o espaço organizado. A única sala que a fotografia inicial e a fotografia final eram idênticas foi a minha. Você era organizado. Que bom. Porque a minha mesa estava sempre limpa, não tinha nada, porque está tudo, ou eu estou fazendo, ou está guardado, está organizado, está arquivado. Está tudo na gaveta. Mas o que eu queria falar aqui é o seguinte: pessoas que não são organizadas, não administram mal o tempo, elas normalmente são estressadas. Não é? Esse que é o problema. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa que o diretor, uma vez numa reunião, ele lá todo estressado e tal coisa, e o cliente, no final da reunião, ele chegou assim e falou assim: Aloísio, você está muito estressado, por que você não tira umas férias? Ele respondeu assim: eu voltei de férias ontem. Porque ele não usava o relógio, estava sempre atrasado, não tinha agenda, não se programava, tal coisa, só pode chegar atrasado em tudo quanto é lugar, só pode ficar com estresse, não tem outra alternativa. Então, realmente, agora, o que me espanta é o seguinte: tem um monte de gente que lê livro, assiste palestra, tal coisa, mas não muda. Infelizmente, pouquíssimas pessoas mudam alguma coisa, que é uma pena, porque elas desperdiçam o seu tempo lendo e assistindo palestra, mas não põem em prática nada. Eu chamo esses casos de casos perdidos. São pessoas que realmente não conseguem mudar, infelizmente. Nem com o psiquiatra ou psicólogo, porque o psicólogo não faz milagre, né? Se a pessoa não quer mudar também, não faz alguma coisa para mudar, não vai mudar mesmo. É que a mudança, Joaquim, é função direta do foco e da disciplina. Porque o foco é o que mudar e a disciplina é como mudar. Exatamente. Então, é foco direto disso. Se você não tiver disciplina e não souber o que mudar, o que às vezes acontece, que às vezes eu recomendo que funciona, é que você tenha um mentor ou um coach informal. Isso. Né? Pode ser um colega de trabalho, pode ser a tua esposa. Olha, eu preciso começar a fazer assim, assim, assim. Você me cobra, você me ajuda? Sim. Porque é mais ou menos assim, né, Joaquim? Você vai na academia e faz exercício você sozinho. Agora, faz exercício com o personal. O personal vai contar 10 repetições, você contava 8. O personal vai falar, levanta o ombro para fazer o exercício, que você está com a postura equivocada. Não é? Então, tem pessoas que aprendem o exercício, tem disciplina, vai lá e faz direitinho. Tem pessoas que precisam do personal. Então, o cara paga um personal para fazer o que ele sabe, mas não é bem isso. É que o personal acompanha o ritmo dele, né? Faz 2 a mais, esse teu pé está torto, não sei. E é assim, e não tem nada de errado nisso, nós precisamos mesmo dessa orientação, né? Precisamos realmente dessa orientação. Está tudo certo. Outra coisa é que esse negócio do mindfulness, né? Prestar atenção, quer dizer, estar sempre no momento presente, também para mim é fundamental, né? Eu não vou falar que era a minha primeira mulher, mas acontecia com ela. Ela perdia tudo. Por quê? Porque ela não prestava atenção no que ela fazia, onde deixava a chave, onde deixava o óculos, isso aqui, blá, 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 e era considerada por todo mundo uma pessoa dinâmica. Por quê? Porque ela estava sempre correndo. Mas ela estava sempre correndo por quê? Não porque ela era dinâmica, porque é desorganizada, né? Então, ia fazer um bolo, em vez de pegar todos os ingredientes e botar em cima do balcão, ela, não tem fermento. Daí vai para a padaria correndo para comprar fermento. Volta, agora não tem farinha. Daí vai outra vez. Quem encontra com ela no elevador fala assim, como ela é dinâmica. É que existe uma diferença muito grande entre rapidez e pressa. Aliás, esse meu último filminho que não deu para passar é uma fala minha sobre isso. Vamos ver se vocês conseguem ouvir, pelo menos. Eu vou soltar aqui do meu. Se vocês não conseguirem ouvir, vamos ver se vocês conseguem pelo menos ouvir.
tempo, tenho tempo. Vivemos no tempo da pressa. Crescemos depressa, trabalhamos depressa, comemos, bebemos, dormimos depressa. Esquecemos depressa o que vemos depressa. E quando lemos, lemos depressa. Amamos depressa, fartamos depressa. E quando não enviamos emojis, escrevemos depressa. Depressa não é para frente, é só urgente. Depressa é a pressa. Nós somos da terra do devagar. Devagar tem outro sabor. Devagar é melhor. Devagar tem respeito. Sim, vivemos no tempo da pressa, mas se tudo o que fizermos for para ontem, o que acontece hoje? E o que acontece ao amanhã? Há várias maneiras de andar para frente, e esta é a nossa. Quanto tempo tenho tempo? Conseguiram ouvir ou não? Sim, ótimo. Sim, deu para mim. É ótimo. É um filminho que eu produzi com o livro, com esse poema. Na verdade, esse poema está na entrada onde se faz o Peramanca, né? Chama-se Eugênio Almeida, né? A vinícola, a Fundação Eugênio Almeida, no Alentejo, em Portugal. Aí eu achei muito bacana e gravei, que é exatamente isso, né? Quer dizer, pressa não significa dinamismo ou rapidez. Muito pelo contrário, na pressa, às vezes, nós perdemos tempo. Exatamente. Verdade. Agora vamos ver a dona Zena. Dona Zena, melhorou o microfone? Não. Não. O Guilherme e o Venceslau, né? O Guilherme e o Venceslau, é isso? Tá bom lá, Guilherme. Também não tem microfone. Ô, Venceslau, Pois não? pode ser. Ok. Bom dia, Carlos Júlio. Parabéns. Adorei. Até porque eu tenho a oportunidade, minha filha faz psicologia, e tem vários temas que tu comentaste, quando se conversa, inclusive, do Bernal, né? Ela está falando que essa crise que os psiquiatras, os psicólogos, né, estão tratando muito clientes, né, com esse estresse, né, do tempo. Então, realmente é uma coisa que... Mas eu gostaria de uma opinião tua sobre o seguinte. Está difícil, assim, a gente está assistindo, né, principalmente no período assim, de pandemia, a gente está em casa, acompanhando os noticiários, essa polarização, né, que nós estamos vivendo no Brasil. E, por um lado, o que eu percebo, né, é que, embora esteja bastante polarizado, mas algumas decisões, no fundo, em termos de números totais, está demonstrando que muito desinteresse e alienação, embora sejam posições fortes que nós estamos convivendo. Isso está me trazendo uma palavra muito importante que chama-se empatia. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos jovens nas obras que eu participei, que eu gostava muito de convidá-los para visitar as obras, né? E todos eles me transmitiram que estavam sentindo muita falta de empatia entre as coisas, que isso estava levando-os a assim, para quem seguir, para quem aquela fase da juventude que a gente precisa ter um ídolo, precisa ter alguém para a gente se projetar, né? E, puxa, é esse o caminho. Então, o que eu estou sentindo, né, por exemplo, que hoje eu não saberia, assim, nas lideranças que nós temos hoje no Brasil, eu não teria coragem de dizer, siga esse, siga aquele. Se eu tivesse um filho hoje perguntando, eu não saberia. Então, o que está acontecendo, né? Tu estás tendo assim, essa visão global, né? Tu quer dar uma opinião para a gente, porque é complicado. Até dentro da família, as pessoas que a gente gosta tanto, que são pessoas cultas, são pessoas que estão com posições radicais, que é claro que a gente está recuando para não brigar, para não ficar mágoa, mas é uma coisa que é estranho isso, não? Nós estamos vivendo
Venceslau, na minha opinião, a era da intolerância, né? Essa era da intolerância é a era da arrogância. Porque quando eu acho que aquilo que eu sei é mais importante, é único em relação àquilo que você sabe, é uma ignorância tremenda. E é uma arrogância e uma soberba. Porque só tem uma maneira de eu evoluir aquilo que eu sei, ouvindo aquilo que eu não sei. Então, quando eu me predisponho a ouvir uma opinião completamente diferente da minha, não é um exercício de humildade, é um exercício de inteligência, porque é a única maneira que eu tenho de fazer crescer aquilo que eu sei. Talvez por isso, Sócrates, não o do Corinthians, né? Quando ele disse, só sei que nada sei, em que contexto ele disse, só sei que nada sei? Porque ele dizia assim, eu só sei que nada sei, mas eu sei mais do que aquele que não sabe e não sabe que nada sabe. Porque pelo menos eu já sei que nada sei. Sim. Né? Então, esse é o contexto. E nós estamos agora numa intolerância de grupos. Porque o que acontece? O que a minha turma pensa é correto. O que a tua turma pensa, como é que vocês podem pensar assim? Então, todo mundo tem que gostar. Eu gosto do azul, vocês vão ter que gostar do azul. Eu voto nesse candidato, eu acho aquele cara medíocre, né? E aí tem essa coisa da política do cancelamento. Eu tenho uma empresa de pesquisa, né? Hoje em dia, pesquisas de comportamento é muito difícil você fazer com uma metodologia só. Por quê? Porque existem os tais vieses cognitivos. A sua filha estudando psicologia sabe bem o que é isso. Então, nesses viés cognitivos, tem viés de confirmação, tem viés de grupo, tem uma série de viés que conduzem se eu aceito ou não determinadas condições. Né? Então, eu acho que estamos na época da intolerância. Mas, por outro lado, aonde que eu sou um otimista, por outro lado, essa coisa da nova economia, esse jovem que está ficando, as 3 palavras-chave da nova economia são empatia, colaboração e prototipação. Empatia, porque eu preciso saber o que o meu time, o que o meu cliente sente. Colaboração, porque eu sozinho vou mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E eu preciso ir longe, não ir rápido, que é um ditado da tribo do Mandela, da tribo Zulu. Então, colaboração é a palavra-chave. O terceiro, prototipação, que é para chamar eu e o Joaquim de mentiroso, porque a gente planeja muito. Na prototipação é assim, planeja menos e testa mais. O que é testar mais? O teu cliente te ajuda a chegar no produto ideal. Olha que coisa. Imagina eu há 40 anos dando aula de planejamento estratégico, se o aluno me entregasse um trabalho com menos de 40 ou 50 páginas, eu nem aceitava o trabalho, e agora eu estou dizendo para ele, põe tudo isso numa página, num Canva, num Business Model Generate, põe numa página, né? Faz lá o teu modelo de negócio. Se numa página você não conseguir explicar o teu negócio, você não tem um negócio. Olha que loucura, eu mudei. Antes o cara me dava 50 páginas, hoje o cara me dá um BMG, eu enxergo ali qual é a proposta de valor dele, para que mercado, quem são as parcerias para chegar no mercado, quem são as parcerias para produzir o produto ou o serviço, e embaixo tem até a numerologia, quanto custa e quanto eu vou ganhar. Olha que fantástico. Se eu ficasse no meu Michael Porter da vida, eu nunca ia enxergar o Osterwald do BMG. Imagina, isso é uma besteira, como é que você pode pôr numa página só? Percebe? Então, é isso. Eu acredito que essa moçada que vem aí está muito mais atenta para essas questões. E a gente vê isso muito, o reflexo duro disso, a gente vê principalmente no campo político, a gente vê, às vezes, no campo esportivo, né? O time que perde vai lá e joga bomba no outro, joga bomba no próprio time, coisa maluca. E nós estamos vendo esses últimos 3 dias, de novo, lá na faixa de Gaza, né? E ali é o seguinte, né? Precisa tomar muito cuidado, porque a gente nunca sabe quem tem a dor maior ali.
É verdade. Guilherme? Obrigado. Ah, teu Deus, Ana. Então, vou lá o teu. Aproveita hoje. Eu quero só testar o meu som. Deu certo agora? Deu. Já vou te explicar, Carlos, o que foi. E o meu agora deu? Estão ouvindo? Ah, sim. Tá, eu só queria agradecer aí a Zena o convite, ainda mais eu e minha esposa estávamos na fila da adoção há 6 anos e agora, dia 28 de março, chegou uma menina. Então, você com 2 filhos, a vida vira um pouquinho de cabeça para baixo, né? Essa é a Maria. Que linda! Parabéns! A gente já tinha um filho já de 8 anos, né? Também adotivo. E daí, assim, eu digo assim, que as coisas que as pessoas geralmente fazem em 7, 8 meses, nós temos que fazer em uma semana, né? E a vida virou um pouco de cabeça para baixo. E foi muito bacana essa fala do Carlos, assim, que a gente acaba ajeitando a vida para dar conta do trabalho, né? E eu disse assim, não, vamos nos organizar também para agora dar conta de mais essa função, ou essa nova vida que a gente tem, que a gente é responsável também, né? Mas eu queria... Quando eu também comecei a trabalhar com 12 anos, e o meu tio, né, trabalhava em uma empresa familiar com meu pai e meu tio, e o meu tio, quando eu chegava para ele, falava assim, tio, eu acho que não, se achou, devolve que alguém perdeu. É isso. Mas eu queria, Carlos, aprofundar um pouquinho nessa questão do to-do list, né? Que, às vezes, a gente fica na dúvida, eu faço no papel, eu faço na agenda, hoje tem o Keep, tem um monte de aplicativos, né? E às vezes a gente acaba se perdendo, né? Eu anoto um pouco no papel, daqui a pouco eu olho o meu e-mail, e às vezes a gente acaba caindo no erro de fazer a agenda da gente por e-mail também, daí você chega ao final do dia, realmente você viu que você não fez nada, você só realmente fez aquilo que você disse para a gente se preocupar, para não fazer a agenda dos outros, né? Então, qual que é a tua dica, assim, para a gente se organizar um pouco mais no to-do? E também falar que, assim, que a tecnologia é um negócio formidável. Já estou com o teu livro no Kindle e já estou te seguindo lá no Instagram já. Obrigado, Guilherme. Parabéns aí por mais uma nova vida que você traz para debaixo do seu lar. Eu acho que uma das atitudes mais nobres que a gente pode ter é realmente acolher alguém. E acolher uma criança ou um idoso, isso aí é potencializado. Parabéns mesmo. Qual é o nome da princesa? Maria. Maria, olha, é Maria, nome forte, né? A mãe de Jesus Cristo, certo? Forte mesmo. Mas olha, Guilherme, é assim. Eu tive uma época na minha vida que eu não anotava nada e não esquecia nada. Hoje eu anoto tudo e esqueço tudo. Então, a primeira providência é mantém tuas listinhas. Interessa se ela está escrita no iPhone, no papel, onde tiver. Por quê? Essa questão visual de você olhar para o que você tem que fazer ajuda muito. Eu faço listinhas até... Olha, tem um trabalho social que eu faço para o Instituto Vencer o Câncer. Tá? Então, a gente está aí fazendo uma arrecadação de recursos, que a gente quer montar um dashboard, uma pesquisa contínua sobre o entendimento do câncer no Brasil, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai compartilhar os protocolos de tratamento do câncer em todo o país. Então, quer dizer o seguinte, uma pessoa que está tratando de um câncer aqui no Sírio, no Einstein, né, com Buzaide, com Fernando Maluf, o colega dele lá em Mossoró, ele entra no site e ele compartilha, ele pode usar exatamente o mesmo protocolo e tal, né? Então, você vê, aí eu vou propondo aqui para as empresas, pedindo, passando o chapéu. Eu faço listinha de onde eu passo o chapéu, gente. Ah? Então, acho que a primeira coisa é que cada um tem seu método. Tem gente que usa... Eu tenho um amigo meu no Rio Grande do Sul, que é um banqueiro, um cara muito inteligente, um cara que eu admiro muito. Ele usa 4, 5 cores de caneta. Ele precisa das cores. O método dele, você olha, tudo colorido. Parece um carinha lá da pré-escola, né?
Eu falo, Renato, você não teve pré-escola, pô, fica tudo coloridinho e tal e tal. Então, o método é teu, não importa. Agora, o que funciona para mim é disciplina para olhar a lista. Né? Então, eu não começo a trabalhar antes do olhar e falar, bom, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu não posso deixar. E aí eu faço bolinha e começo naquelas tarefas. É isso que eu faço. Porque senão é aquela história. 9 horas da manhã, tem lá que eu tenho que mandar uma proposta para um cliente. O cliente já está no escritório dele, de repente, ele está esperando a minha proposta. Aí eu entro no WhatsApp e fico até as 10h30 no WhatsApp. Ferrou! Ferrou. Então, não importa o processo que você vai usar. Então, olha só. Aliás, deixa eu até confessar uma coisa para vocês com a pandemia. Com a pandemia, às vezes eu fico, honesto, eu fico das 9 às 9 da noite aqui. Tem dias que eu fico das 9 às 9 da noite aqui. Porque eu tenho os meus mentis, né, os meus coaches, tem aulas, tem uma série de coisas. Então, o que eu faço agora? Eu, à noite, antes de desligar o computador, eu falo, deixa eu dar uma olhada no que eu não posso deixar de fazer amanhã. Por quê? Porque, embora eu comece meu dia às 9, eu posso ter uma palestra às 8. Aí é o cliente, eu não posso não fazer a palestra. Agora, tem uma coisa, Guilherme. Se eu tenho uma palestra às 8, eu vou na academia às 6. Tem que compensar, né? Entendeu? Porque eu sei que se eu deixar para à tarde eu fico mais cansado. Aí, se eu tenho que, sei lá, se eu tenho que correr 4K, eu corro só 3. Eu sei, pô, sou ser humano. Tem todas as fraquezas que posso imaginar. Então, o que eu faço? Eu faço a minha disciplina colaborar comigo. Né? Faço a minha disciplina. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A dica que eu tenho para vocês é exatamente essa. Trabalhar com a tua listinha. Né? Porque sabe o que acontece, Guilherme? Tem um negócio, tem uma palavra que só existe no economês, que é prioridades. Prioridades não tem plural, porque se é prioridades, a pergunta é, qual é a prioridade? Eu tenho 10 prioridades, tá, e aí? Tá certo? Então, essa disciplina de você olhar para o teu to-do list, com esse olhar, né? E olha, não estou mentindo não, cara. Às vezes, meio-dia, 1h, acabei de... O que eu não podia deixar de fazer, eu fiz. Eu vou no cinema. Gente, segunda-feira à tarde, é o melhor dia para ir no cinema. A sala está vazia, o ingresso custa metade do valor, a pipoca tem uma promoção de cubo mais barato. Eu uso 3 poltronas, coloco meu paletó numa, sento na outra. Posso fazer barulho com a pipoca, porque o cinema está vazio, ninguém se incomoda. Uma delícia. Então, o errado não é você no domingo à noite planejar a tua semana. O errado não é você trabalhar no domingo à noite. É você não ir ao cinema na segunda tarde. Tudo isso é função do quê? Daquele terceiro elemento, organização. É verdade. Muito bem. O Venceslau, novamente, a tua mão está levantada. É da primeira ou é outra pergunta? Não? Então tá bom. Zena? Vamos lá. Carlos, eu acabei de entrar no teu Instagram agora, depois vou dar uma olhadinha. Não tenho muito perfil de ficar bisbilhotando muito, eu gosto sempre de seguir. Eu tenho uma agenda extremamente lotada, tá? Mas eu sou uma pessoa muito organizada. Que bom. Hã? Que bom. Sou muito organizada. O pessoal aqui, às vezes, mexe muito comigo. Tu está sempre tão arrumada, tão... De manhã eu preciso ir na ginástica, me arrumar, coordenar a casa, delegar e depois ir para minhas tarefas. E eu sempre tive 2 listas do trabalho privado e do voluntariado, que é a Floripa Amanhã e Floripa Sustentar e tantas outras. Faço lista, dou prioridade, delego bastante, às vezes até tenho fama de mandona, sou de delegar mesmo, tá? E depois cobro o resultado. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer não. A Anitta cobra isso de mim, mas ela é igual. Tenho dificuldade de dizer não e acaba que fico, como é que a gente diz? Lotada mesmo, agenda lotada. Sempre dou conta, porque daí eu, por ser uma pessoa organizada e estruturada,
acabo que coloco mais essa ação na agenda. Mas eu precisaria aprender a dizer não. Essa é a grande dificuldade. Organização, não tenho modéstia nenhuma de falar, porque eu sou. De delegar também, delego. Não tenho dificuldade de delegar. Há poucos dias ainda fiz uma reunião com o pessoal do Conselho de Alimentação Escolar, que a gente entrou e a Elza está lá, e eu disse, olha, pessoal, vocês vão atuar no Conselho. A hora que precisar da estratégia, vocês me chamam e eu vou atrás da política que for necessário, que der meu papel. Não foi isso, Elza? Então, elas estão com liberdade de atuar, né? E é isso que eu costumo fazer. Mas dizer não é difícil. Mas, Zena, você não precisa dizer não. Você não precisa dizer não. O que você pode fazer? Mas sobrecarrega, né? Não. O que você pode fazer é dar uma alternativa. Puxa, Zena, precisava tanto falar com você, né? E você fala assim, não posso falar agora, é uma coisa, esse é um não. A outra coisa é, pode ser mais tarde? Isso eu faço. Então pronto. Não, mas daí, se eu faço... Não, né? Aí chega mais tarde, eu vou absorver aquilo que a pessoa está pedindo. Eu tinha que dizer não para a pessoa. Tá bom, pode ser. Mas eu acho assim, eu também tenho dificuldade de dizer não, porque eu sou uma pessoa muito, não só colaborativa, sou muito prestativa. Eu acho que eu também. Eu sou muito prestativo. Mas o que eu faço? Mas eu organizo. Agora não é hora de eu resolver o teu problema. Agora mas isso eu faço. De eu resolver o meu. Só que se você falar isso para a pessoa, você vai machucar. Agora é hora de eu resolver o teu problema. Agora, se você disser para ela assim, escuta, hoje à tarde, te ajuda se a gente conversar hoje à tarde? Passa aqui que a gente conversa. Ou vem tomar um café, ou do tipo, vou entrar numa reunião agora, mas eu estou vendo que você está com uma questão séria aí. Posso te ligar quando acabar a reunião? É isso, gente. É isso. Agora, mas aí tu vai absorver a demanda, e o que eu não queria era absorver a demanda. Então, aí você tem que sim dizer que você não vai absorver. Olha, eu tenho uma questão, e tem uma questão importante, viu, Zena? Eu demorei para aprender isso, hein? Eu demorei para aprender isso. Mas quando você sistematicamente ajuda alguém, você está desempoderando a pessoa. Quando você sistematicamente ajuda o teu irmão porque ele precisa, você está dizendo para ele que ele não tem competência para resolver suas próprias questões. A gente precisa libertar as pessoas, tem que liberar as pessoas. Percebe? Então, às vezes a gente tem que fazer isso até por amor. A pessoa não... Olha, eu tinha um caso, né? A minha esposa tinha um irmão temporão, mais novo, o Daniel, um irmão temporão. E eu acho que quando a mãe dela faleceu, ela deve ter falado para a mãe, deixa que eu cuido do Daniel, blá, blá. E quando ela faleceu, o Daniel trabalhava comigo. Ele trabalhava comigo e me gerava alguns problemas. Por quê? Porque quando ele tinha alguma desavença com a minha assistente, ele falava, dá licença, isso é coisa de família, sabe, coisa assim, tal e tal. E ele não evoluía. Um dia eu cheguei, chamei o Daniel, sei lá, 28 anos, sei lá quantos anos ele tinha. Falei, olha, Daniel, vou falar uma coisa para você. Você vai achar que é papo furado, você vai me xingar, você vai falar, porra, esse cara tá me mandando embora e ainda quer sair por cima. Não me importa, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você tem que sair da minha sombra. Você nunca vai evoluir profissionalmente como pessoa enquanto você ficar aqui na minha sombra. Porque você se sente protegido, né? E tá tudo certo. E com 28 anos você não pode ficar assim. E mandei o cara embora. Uns 2 ou 3 anos depois, um dia ele vem aqui na minha casa e fala assim, olha, você lembra quando você me mandou embora? Lembro. Lembra que você falou que eu ia ficar puto, não sei o que, lembro? Puto, eu fiquei puto, eu te odiava, assim, né? Se a minha irmã tivesse viva, você não tinha me mandado embora. E tal, e tal. E você falou que eu tinha que não sei o que, e tal, e tal, e tal. Aí ele me levou na porta da casa e falou, se você não tivesse feito isso, eu nunca teria comprado o meu próprio carro. Então não era um carro, era um troféu. Era um troféu. Falou, vim te agradecer. Pela primeira vez na vida, eu estou indo para o exterior com a Camila, com a esposa dela. Gente, ele falou, bem, estou indo para Cancún, nunca me vi tirando o passaporte. Por quê? Porque ele evoluiu no trabalho profissionalmente e tudo mais. Tal. Então, às vezes a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que fazer isso. Então,
quando a gente tem esse tipo de convicção, eu acho que a gente tem que fazer. E olha que eu disse para ele, você tem certeza que você vai ficar puto da vida comigo. Mas eu estou fazendo por causa disso. E aí ele volta 3 anos depois e fala, olha, eu fiquei... Ele disse que ele falou para a Camila, se a minha irmã fosse viva, ele não tinha me mandado embora. Aí. Então, às vezes, não tem jeito, né? Então, é muito importante também aquela coisa assim, né, Zana? O que você acredita? O que te move? Né? E é isso que eu falo que é o processo da consciência, né? Esse é o processo da consciência. O que é meu? E o que não é meu? Você não pode pegar o que não é seu. Se o presente não é meu, eu devolvo, né? Devolve. Se eu recebo um presente não é meu, eu devolvo na hora. O professor Peter Drucker, em 1957, ele escreveu essa história do abacaxi, né? O teu funcionário passa por você e fala, ô, chefe, sabe, tô com um probleminha aqui, pô, sabe que aquele pedido, tal. E você vai, não, mas aí, puta, deixa que eu vou pensar nisso. Teu funcionário passou para você. Agora não é mais um problema dele, é teu. E tem mais. Quando chega 4 horas da tarde, ele passa por você e fala, e aí, chefe, você resolveu o negócio lá do pedido? Ele passa a te cobrar, que loucura! Porque o teu funcionário começa a te cobrar daquilo que ele deveria fazer. É muito normal isso nas organizações e no dia a dia. No dia a dia. Gente, é uma loucura. Assim, você pega os milênios, não dá para não trabalhar com essa moçada. Eles sabem fazer coisas que nós não sabemos, eles pensam fora da caixinha. Eles são muito bons. Só você tem que entender que é outra geração, uma geração difícil. Por quê? Porque eles são os caras, esses milênios, eles são assim, eles estão mais preocupados com o fim do mundo do que com o fim do mês. E aí alguém tem que dizer para eles, carinha, se você não cuidar do mês, o fim do mundo chega mais rápido, pelo menos para você. Percebe? Aí, de quem que é a culpa? A culpa é da Zena. Ô, Carlos, mas... Não, deixa eu terminar. A culpa é sua. Sabe por que a culpa é sua? A culpa é minha, a culpa é da Márcia. Sabe qual é o maior problema? Vamos falar, só um minuto. Porque é o seguinte, você não fez o teu filho arrumar a cama, você não fez o teu filho arrumar o quarto dele. Você chamou ele para jantar, falou, guarda os brinquedos e vem jantar. Estou cansado. Aí ele vem, janta, e quando ele está jantando, você vai lá e arruma todinho o quarto dele. Quando ele chega no quarto dele, está até a roupinha prontinha em cima da cama para ele colocar. Gente, Zena, um cara que não arrumou o quarto, o cara que não cuidou do seu quarto, vai cuidar do planeta? Vai nada. Ele vai para Joaquina e larga todas as latinhas de cerveja lá. Ele não cuidou do quarto, como é que ele vai cuidar da praia? Então, o que acontece? Nós vamos ter que, pouco a pouco, ir ajustando esse tipo de coisa. Então, não dá, entendeu? Você imagine a missão aí do Guilherme, né, que adotou uma criança e tal. Gente, você acha que quando eu vejo uma pessoa adotando uma criança, eu penso na despesa? Eu penso na educação, meu. Não é mole, não. E se me permite, professor Carlos, isso aconteceu muito quando, na nossa geração, a mulher foi para a rua trabalhar e fica os filhos com os empregados. Isso aconteceu com a minha experiência. Eu tenho uma filha só, tudo que ela deixava no chão, a empregada juntava e guardava. E eu não sabia. Quando ela começou a ficar adolescente, eu vi que ela estava assim, deixando coisa jogada no quarto, final de semana na praia. Daí é que eu me dei por conta, eu digo, bom, eu fui culpada, eu tive na rua o tempo... Eu tinha um diretor na Eletrosul, que ele era do Rio de Janeiro, às vezes, 7 horas da noite eu estava em casa, ele fazia eu ir para a empresa que eu tinha serviço para fazer, e eu ia. Então, quer dizer, a minha filha ficou assim praticamente com empregada. Então, hoje eu vejo, ela está aprendendo a ser organizada. E às vezes a gente não percebe isso. Teve que aprender depois. Eu só quero terminar. Professor, queria terminar meu comentário, desculpa. Carlos, eu não sou de executar pelas pessoas. Nem pelos meus filhos, nem pelos meus netos. Eu já tenho 5 netos, tudo 17, 15, 14 anos, enfim. Não executo. Eu delego, oriento e eles têm que fazer. Mesmo pelas pessoas que estão aqui, que me conhecem, sabem que eu sou de delegar, tá? O que eu sinto hoje é falta de liderança. As pessoas não querem liderar. E eu, modéstia à parte, tenho o perfil de liderança e de articulação. E de conseguir juntar os elos daquela corrente, daquele projeto, e eles mesmos tocam. Mas precisa da minha presença?
em determinados momentos. Eu acho que é um hiato muito grande que a gente está vivendo no Brasil, com certeza, não sei lá fora no mundo, acredito que sim, de falta de liderança e das pessoas assumirem responsabilidades. Ninguém quer liderar mais. Aí acaba sobrecarregando. Eu não faço pelas pessoas, não, eu delego, mas assumo a liderança. Perfeito, Zena, perfeito. Quando eu usei o exemplo do filho, eu não disse que era você. Eu só te usei como escada. Porque eu sei que quem faz isso mesmo é a Márcia e não você, mas tá tudo bem. A Márcia Clarissa. A Márcia Clarissa. A síndrome da Mulher Maravilha. Pessoal, eu tenho um call agora ao meio-dia, então eu queria me despedir de vocês, agradecer demais por essa agradabilíssima manhã, agradecer a Anita aí pelo contato e estou aqui à disposição, tá bom? Tá bom. Doutor Jaime, fazer uma palavrinha de agradecimento para o professor, doutor Jaime. Bem, professor Carlos, em primeiro lugar, eu faço questão de colocar o título de professor na frente do seu nome. Eu também. Se você pegar as minhas redes sociais, é Prof. Carlos Júlio. Porque hoje o senhor deu aqui um exemplo da importância de ser professor e de saber transmitir as ideias, né? E nós, como alunos, a gente teve uma facilidade muito grande de captar todas essas ideias. Eu ia fazer uma pergunta, mas vou deixar. Pode fazer, temos 5 minutinhos, vamos lá. Porque, professor Carlos, eu sempre fui... Em primeiro lugar, foi um prazer enorme ter o senhor aqui conosco. Obrigado. Eu sempre... Eu tive uma profissão na vida e hoje ainda convivo, apesar de não estar na atividade, mas ainda convivo nesse ambiente, em que pode ser que eu esteja totalmente errado, em que a organização era praticamente impossível. E eu vou lhe dar como exemplo, a profissão de juiz e promotor. Porque o senhor se organiza naquilo que o senhor tem na mesa para ser despachado, mas o senhor nunca sabe o dia de amanhã, em primeiro lugar. O que vai acontecer no dia de amanhã? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o senhor nunca sabe, por mais que o senhor planeja, a extensão de uma audiência. Porque o que nela pode acontecer, o que o senhor programou 1 hora, vai dar 2 horas, ou coisa parecida. Então, como existe um ditado popular dizendo que o hábito faz o monge, eu até hoje me considero uma pessoa desorganizada. Porque eu convivi durante 35 anos numa mesa, doutor Carlos, que só eu sabia, eu não permitia que ninguém mexesse na minha mesa, porque se mexesse, me desorganizava todo. Então, só eu é que tinha condições de saber o que eu tinha em cima da mesa, né? Então, esse questionamento, não sei se estou errado, ou se é possível se afirmar que determinadas profissões não têm como se organizar. Não sei se essa afirmação estaria equivocada. Obrigado pela questão. Eu concordo totalmente que profissões diferentes têm timings e trabalhos diferentes, né? Agora, organizar o organizável é uma coisa. Organizar o caos é que está a dificuldade. E o caos é justamente a imprevisibilidade. Então, no meu método, o que eu não posso deixar de fazer hoje? Quando você faz aquilo que te é obrigatório a fazer primeiro, quando isso é possível, você abre espaço justamente para as intercorrências. Então, por exemplo, eu me disciplinei e eu até o meio-dia consegui fazer tudo que eu não podia. A listinha não esgotou. De 15 itens eu fiz 5, mas 5 que eu não posso passar para amanhã. Se à tarde tiver intercorrências, nem estressado eu fico. Eu tenho à tarde. Então, isso tem me ajudado. Eu não estou dizendo que sirva na magistratura, que sirva para o promotor, para o juiz e tal, mas eu digo que, no meu caso, eu cheguei nisso justamente porque eu tinha que administrar o caos. Porque, veja bem, eu tenho que entrar no ar na CBN, ligo o microfone, eu tenho que entrar no ar. Então, ali, eu tenho que deixar aquele horário bem reservadinho. Agora, a minha pauta não é do jornalismo, são conceitos de gestão descomplicada. Então, eu tenho que ter a pauta. Então, o que eu faço? Eu preparo a pauta da semana. Porque se eu estiver no aeroporto e eu tiver que entrar no ar e toca
o celular, a gente tem um aplicativo da CBN. Eu tiver que entrar no ar, bom, qual é a minha pauta de quarta mesmo? A minha pauta de quarta é falar sobre inovação. Tranquilamente. Percebe? Então, eu acho que esse meu esforço de me organizar foi justamente para pôr alguma ordem no caos. Aliás, o Edgar Morin, quando ele escreveu sobre a teoria da complexidade, ele já dizia, existe ordem no caos. Eu acho que estou procurando até hoje. É verdade. Dona Anitta, a senhora para encerrar a reunião, dona Anitta. Eu acho que ela saiu. Saiu? Acho que ela saiu. Eu acho que ela saiu. Então, Carlos, nós queremos agradecer muito, muito mesmo a tua palestra. Foi um encontro maravilhoso. Amanhã que a gente aprendeu demais, né? E vamos levar isso para os nossos dias e tentar organizar um pouco mais a nossa vida. Muito obrigado. Obrigado, Salomão. Obrigado a todos aí. E vocês são privilegiados de morar nessa ilha maravilhosa. E que hoje está um frio danado. Mas tudo bem. Mas é maravilhosa do mesmo jeito. Então tá bom. Muito obrigado, viu? Obrigado. Tchau. Obrigada. Muito obrigada. Eu conversar com o senhor. Saiu.